A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Yuri, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 253 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Leremos do livro de Jeremias o capítulo 30. Do livro de Daniel leremos os capítulos 12 e 13. E do livro dos Provérbios, do capítulo 16, leremos os versículos 19 a 21. Livro de Jeremias, capítulo 30. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro todas as palavras que te falei. Dias virão, diz o Senhor, quando hei de mudar o destino de meu povo, Israel e Judá, oráculo do Senhor. Farei que voltem para a terra que dei a seus pais e que a possuam. E estas são as palavras que o Senhor falou sobre Israel e Judá. Assim diz o Senhor: grito de horror é o que ouvimos, terror e nada de paz. Perguntai, pois, e vede, um macho dá à luz? Como vejo então todos os varões de mãos sobre o ventre como mulher parturiente? Por que ficaram todos os rostos tão pálidos? Ai, que grande dia! Não existe outro igual. É tempo de aflição para Jacó, que porém será salvo. Naquele dia, oráculo do Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que tens no pescoço e arrebentarei as correias. Nunca mais os estrangeiros os escravizarão, mas eles servirão ao Senhor seu Deus e a Davi seu rei, que suscitarei para eles. Tu, porém, não tenhas medo, meu servo Jacó, oráculo do Senhor. Não te apavores, Israel. Eu vou te salvar da plaga distante, e tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará para ficar tranquilo, sossegado, sem ninguém a perturbá-lo, pois eu estou contigo para te salvar, oráculo do Senhor. Aniquilarei todas as nações entre as quais te espalhei, mas a ti não aniquilarei,
Só te corrijo em justa medida. Não te deixo, porém, de todo impune. Assim fala o Senhor. É incurável a tua fratura, muito grave o teu ferimento. Não há quem defenda a tua casa. Para uma ferida há remédio, mas para ti não existe curativo. Os teus amantes todos te esqueceram, já não te procuram mais. Eu te feri como se fosse um inimigo, foi cruel o castigo que te dei, por causa da multidão de teus crimes e pela dureza dos teus pecados. Por que gritas por tua ferida? Incurável é tua dor. Foi por causa da multidão de teus crimes e pela dureza dos teus pecados que te fiz tudo isso. De certo, quem te devora será devorado. Teus inimigos todos serão levados ao cativeiro. Quem te assalta será assaltado. E todo o que te saqueia, ao saque entregarei. Sim, vou fazer-te um curativo, por remédio nas tuas chagas, oráculo do Senhor. Pois te chamaram de rejeitada, uma tal de Sião, que ninguém mais procura. Assim diz o Senhor: eu mudarei o destino das tendas de Jacó, terei compaixão de suas moradas. Sobre as ruínas será edificada uma cidade, e no devido lugar estará a cidadela. De lá sairão cânticos de louvor e vozes de alegria. Vou multiplicá-los, não diminuirão. Vou glorificá-los, não mais serão humilhados. Seus filhos serão como antigamente, sua comunidade firme, de pé diante de mim, e todos os seus opressores eu castigarei. Então, seu príncipe será um deles, do seu meio sairá seu governante. Farei que se aproxime, que se achegue a mim, pois quem se atreveria de se achegar a mim? Oráculo do Senhor. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Eis a tempestade do Senhor, e rompe o furor. Em redemoinhos um vendaval cai sobre a cabeça dos malvados. A ira do Senhor não recuará, enquanto ele não realizar até o fim os pensamentos de seu coração. No fim dos dias o entendereis. Livro de Daniel, capítulo 12. Naquele dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se apresenta em favor dos filhos do teu povo. Será um tempo de angústia, tal como jamais houve desde que as nações começaram a existir até aquele tempo. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E muitos daqueles que dormem no solo poeirento acordarão, uns para a vida eterna, outros para a ignomínia eterna. Os que forem instruídos brilharão como o esplendor do firmamento, e os que instruírem a muitos para a justiça brilharão como as estrelas sempre e eternamente. Tu, porém, Daniel, mantém guardadas as palavras e lacra o livro até o tempo do fim. Muitos progredirão e o conhecimento se multiplicará. Eu, Daniel, olhei e vi que outros dois estavam de pé à beira do rio, um sobre uma das margens e outro sobre a outra. Perguntei ao homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio: até quando virá o fim dessas coisas maravilhosas? Ouvi então o homem vestido de linho que estava por cima das águas do rio. Ele ergueu a mão direita e a mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente: será para um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, quando se completar a dispersão da força do povo santo, todas essas coisas se realizarão. Ouvi, mas não entendi, e perguntei:
Meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: Vai, Daniel, pois estas palavras devem ficar guardadas e lacradas até o tempo determinado. Muitos serão purificados, lavados e provados, enquanto os ímpios agirão impiamente, e todos estes nada entenderão. Só os instruídos entenderão. Desde o tempo em que for retirado o sacrifício perpétuo e instalada a abominação desoladora, passarão 1290 dias. Feliz de quem esperar e chegar até os 1335 dias. Quanto a ti, segue até o fim, e descansa, e te levantarás para a sorte que te cabe no final dos dias. Até aqui lemos Daniel no rolo em hebraico. As outras coisas que seguem até o final do livro foram trasladadas da edição de Teodosião. Livro de Daniel, capítulo 13. Havia um homem de nome Joaquim que residia em Babilônia. Ele casou-se com uma mulher de nome Susana, filho de Osias, muito bela e temente ao Senhor. Seus pais, sendo justos, instruíram sua filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um amplo jardim junto à sua casa. Os judeus costumavam reunir-se com ele, pois era o mais respeitado de todos. Naquele ano tinham sido nomeados como juízes 2 anciãos dentre o povo, dos quais o Senhor disse: De Babilônia saiu a iniquidade, vinda dos anciãos que aparentemente governavam o povo. Esses 2 frequentavam a casa de Joaquim, pois era ali que as pessoas iam procurá-los quando tinham algum processo. Quando o povo ia-se embora por volta do meio-dia, Susana saía para dar umas voltas no jardim do seu marido. Os 2 anciãos, todos os dias, viam Susana sair para dar seu passeio e começaram a cobiçá-la. Perverteram o pensamento e desviaram os olhos para não verem o céu, nem se lembrarem dos justos juízos. Estavam os 2 feridos de amor por ela, só que um não contava ao outro a sua paixão, pois tinham vergonha de revelar seu desejo de deitar-se com ela. Todos os dias a observavam, com sempre maior desejo de vê-la. Um disse ao outro: Vamos para casa, pois é hora do almoço. E saíram, separando-se um do outro. Ao voltarem, encontraram-se de novo no mesmo lugar. Perguntando um ao outro o motivo, confessaram ambos a sua paixão. A partir daí combinaram o tempo em que pudessem encontrá-la sozinha. Aconteceu, enquanto aguardavam um dia oportuno, que ela entrou, como nos outros dias, só com 2 jovens escravas, e teve vontade de tomar banho no jardim porque fazia calor. Não havia mais ninguém a não ser os 2 anciãos que estavam escondidos e a observavam. Ela disse às escravas: Trazei-me óleo e perfumes e fechai as portas do jardim para que eu possa banhar-me. Fazendo o que ela mandara, as escravas fecharam as portas do jardim e saíram por uma porta lateral, a fim de buscarem o que lhes tinha sido mandado. Não sabiam que os anciãos estavam dentro, escondidos. Bastou as escravas saírem, os 2 anciãos se levantaram e foram ao encontro de Susana. Disseram-lhe: Olha, as portas do jardim estão fechadas e ninguém está vendo. Nós estamos te desejando, concorda conosco, vamos ter relações. Se não concordares, daremos testemunho contra ti, que um jovem esteve contigo e que por isso mandaste as escravas saírem. Susana suspirou e disse: Angústias me cercam de todos os lados. Se eu faço isso, estou condenada à morte. Se não faço, não escaparei de vossas mãos.
mas é melhor para mim não fazê-lo e cair em vossas mãos do que pecar na presença do Senhor. Em seguida, Susana gritou bem alto, mas os 2 anciãos também gritaram com ela. E um dos 2 correu e abriu as portas do jardim. Ouvindo a gritaria no jardim, os servos da casa irromperam pela porta lateral para ver o que tinha acontecido. Os 2 anciãos contaram então a sua história. Os servos ficaram muito envergonhados, pois nunca tinham ouvido falar qualquer coisa desse tipo contra Susana. No outro dia, quando o povo se reuniu na casa de seu marido Joaquim, os 2 anciãos vieram cheios de pensamentos iníquos contra Susana, a fim de condená-la à morte. Disseram na presença do povo: Mandai chamar Susana, filho de Elcias, esposa de Joaquim. Mandaram chamá-la. Ela veio com seus pais, seus filhos e todos os seus parentes. Ela era muito delicada e de bela aparência. Como Susana estava com o rosto coberto, aqueles malvados mandaram tirar-lhe o véu, só para poderem inebriar-se da sua beleza. Os parentes e todos os que a estavam vendo puseram-se a chorar. Os 2 anciãos ficaram de pé diante do povo e puseram as mãos sobre a cabeça de Susana. Chorando, ela olhou para o céu, pois seu coração tinha confiança no Senhor. Disseram, pois, os anciãos: Estávamos nós 2 passeando sozinhos pelo jardim, quando veio esta mulher com 2 escravas. Logo ela fechou as portas do jardim e mandou as escravas se retirarem. Foi quando veio ao seu encontro um jovem, que até então estava escondido, e se deitou com ela. Nós estávamos no outro canto do jardim, e ao vermos a iniquidade, corremos até eles e vimos os 2 juntos. Não pudemos segurar o jovem, que era mais forte do que nós, e abertas as portas, escapou. A ela, porém, nós seguramos e perguntamos quem era o jovem, mas ela não quis dizer. Disto nós somos testemunhas. A multidão acreditou neles, pois eram anciãos do povo e juízes, e condenaram-na à morte. Em alta voz, assim exclamou Susana: Ó Deus eterno, que conheces as coisas escondidas, que tudo vês antes que aconteça, sabes muito bem que levantaram falso testemunho contra mim. Vou morrer sem ter feito nada do que estes maliciosamente inventaram contra mim. O Senhor ouviu a sua voz. No momento em que era conduzida para a morte, o Senhor despertou o Espírito Santo de um jovem rapaz chamado Daniel. Ele gritou em alta voz: Eu sou inocente do sangue desta mulher. O povo inteiro voltou-se para ele e disse: Que significa essa palavra que acabas de proferir? De pé no meio deles, assim falou Daniel: Como sois insensatos, israelitas! Sem julgamento e sem conhecer a verdade, acabais de condenar à morte uma mulher israelita? Voltai para o tribunal. Foi falso o testemunho que levantaram contra ela. Todo o povo voltou correndo e os anciãos disseram a Daniel: Vem sentar-te no nosso meio e explica para nós, pois Deus te deu o privilégio dos anciãos. Daniel disse: Separai os 2, um bem distante do outro, e eu vou julgá-los. Depois de terem separado um do outro, Daniel disse ao primeiro: Envelhecido na maldade, agora apareceram os teus pecados que vinhas praticando ao dar sentenças injustas, condenando os inocentes e absolvendo culpados, quando a palavra do Senhor é: Não condenarás à morte o inocente e o justo. Agora, pois, se de fato a viste, dize, debaixo de que árvore os viste se entretendo? Ele respondeu:
debaixo de uma aroeira. Daniel disse: mentiste exatamente contra a tua cabeça. O anjo de Deus, recebida a ordem divina, vai te cortar ao meio. Removido este, Daniel fez vir o outro e disse-lhe: geração de Canaã, não de Judá, a beleza te desnorteou, a cobiça te perverteu o coração. Era assim que fazíeis com as mulheres de Israel, e elas por medo se entretinham convosco. Mas esta filha de Judá resistiu à vossa iniquidade. Dize-me então, debaixo de que árvore apanhaste os dois se entretendo? Ele respondeu: debaixo de uma azinheira. Daniel disse: também tu mentiste exatamente contra a tua cabeça. Com a espada na mão, o anjo de Deus está esperando para cortar-te ao meio e acabar com os dois. Toda a multidão começou a aclamar em alta voz e bendizer a Deus, que salva os que nele esperam. Todos se insurgiram contra os dois anciãos, pois Daniel os convencera por suas próprias bocas que tinham levantado falso testemunho. Fizeram com eles segundo o mal que tinham feito contra o próximo, de acordo com a lei de Moisés. Eles os mataram e o sangue inocente foi salvo naquele dia. Eusias e sua mulher louvaram a Deus por sua filha Susana, juntamente com Joaquim, seu marido, e todos os seus parentes, já que nada de vergonhoso se encontrou nela. Quanto a Daniel, desde aquele dia tornou-se grande diante do povo. Livro dos Provérbios, capítulo 16, versículos 19 a 21. É melhor humilhar-se com os humildes do que dividir despojos com os soberbos. Quem é instruído pela palavra encontrará a felicidade. Quem espera no Senhor, esse é feliz. Quem é sábio de coração será chamado prudente. Palavras suaves aumentam a instrução. Olá, eu sou o Padre Wagner, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje o capítulo 30 do livro do profeta Jeremias. Nesse capítulo fala-se do dia do Senhor, seu terror e livramento. E o dia do Senhor começará com um grande desespero para Israel, mas depois resultará em seu reajuntamento e salvação. Ali nos primeiros versículos, onde nós encontramos a introdução, vê-se que o cativeiro é considerado coisa certa. Haveria uma restauração da terra. A expressão mudarei a sorte. Mais adiante, fala-se da angústia de Jacó. Na visão profética, o dia do Senhor começa com um período de grandes perturbações para as nações e para Israel. Aquele dia, expressão forte que aparece nesse capítulo, é o dia do Senhor. E o livramento de Jacó refere-se à certeza de que Israel será libertada do sofrimento, estará livre do domínio gentil e retornará à sua terra, onde servirá a Deus e a um rei da linhagem de Davi. Esta é a segunda parte da visão sobre o dia do Senhor. Jerusalém, por sua vez, será reconstruída e será feliz. Eis que restaurarei a sorte. Ouvimos também hoje os capítulos 12 e 13 do livro do profeta Daniel. Lembremos que nós estamos nos últimos capítulos do livro do profeta Daniel, onde se fala da grande visão. Aqui nesse capítulo 12, a profecia relativa à grande tribulação de Israel, em paralelo com Jeremias, no capítulo 30, versículos de 4 a 11. Mais adiante, a profecia referente à ressurreição dos mortos,
Como o restante da profecia, esse versículo relaciona-se com os israelitas. Ainda aparece a profecia relativa às recompensas finais e as profecias finais e instruções. Encerra as palavras e sela o livro. Nenhuma referência se faz ao obscurecimento do significado. O uso paralelo indica que está relacionada com a proteção e autenticação da mensagem. Daniel sabia que a revelação estava se aproximando do fim. Ele ficou imaginando quando todos esses acontecimentos teriam lugar. A consumação terá lugar quando os 3 tempos e meio, tão frequentemente mencionados nas profecias anteriores de Daniel, tiverem se esgotado. No capítulo 13, destaca-se a figura de Susana. Inclusive, nos primeiros versículos disse mulher temente a Deus. E aparece neste contexto o julgamento de Daniel. Daniel se vale da sabedoria para julgar, para discernir e para fazer com que aqueles anciãos mergulhados no pecado pudessem também pagar por aquilo que faziam. O capítulo termina afirmando que desde esse dia Daniel tornou-se grande aos olhos do povo, pois o seu julgamento foi feito com sabedoria no Senhor. Tanto Daniel quanto Susana eram 2 pessoas muito tementes a Deus e, portanto, o fim dos dias é esse significado de receber a coroa da justiça, a herança que lhe está reservada. De modo que a passagem do livro sapiencial de Provérbio que ouvimos ajuda-nos a compreender melhor a atitude de Daniel e também o coração do profeta Jeremias. Hoje nós ouvimos os versículos 19 a 21 do capítulo 16 do livro de Provérbios. Fiquemos, sobretudo, com o versículo 20, quem é atento à palavra encontra a felicidade, e o versículo 21, coração sábio tem fama de inteligente. Estejamos atentos à vontade e à palavra do Senhor e procuremos agir com sabedoria. Um coração sábio discerne melhor aquela que é a vontade de Deus e vence sempre as obras do mal. Deus te abençoe. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!